É um tema que eu conversei com o doutor Fernando, nós tratamos desse problema há muitos anos, a embolia paradoxal, correlacionada com o forame oval patente e o AVC criptogênico. O histórico disso foi quando Cohnheim, em 1877, descreveu o termo embolia paradoxal com uma jovem com AVC. Em 1885, Zahn publicou um paciente interessante que na autópsia ele tinha trombose das veias pélvicas, êmbolos sistêmicos múltiplos e um trombo um trombo na circulação arterial. E Bridge, em 1992, que realiza, aí que vem o aspecto do tratamento, o primeiro fechamento percutâneo do FOP em 30 pacientes com embolia paradoxal. No Massachusetts General, na Clinical Conference, anos atrás, que eu adorava o livro Clinical Conference, eles tinham um relato, uma discussão inteira, que era, naquela época, o primeiro caso na Clinical Conference, no Massachusetts General, de embolia paradoxal. A fisiopatologia a embolia paradoxal origina-se de trombose profunda das veias dos membros inferiores, raramente nos membros superiores. Os fatores predisponentes para trombose venosa profunda, quais são? A gestação, as trombofilias, a imobilização contínua, por exemplo, engessamento dos membros inferiores, por trauma, e também a associação do trauma também com embolia paradoxal e, às vezes, embolia gordurosa. Isso nós não podemos esquecer. A imobilização traz essas consequências. Os estrogênios, o trauma eu já falei de novo, as cirurgias ortopédicas do abdômen, geniturinárias e os neoplasmas. Nesse acontecimento, para o FOP acontecer, a embolia acontecer, nós temos que ter uma comunicação intracardíaca entre a circulação venosa com a arterial. O FOP, que é o forame oval patente, tem que estar presente. O aneurisma do septo atrial é uma das causas havendo FOP. Por quê? Porque ele, no remanso dele ali, na localização desse aneurisma, ele vai acumulando trombos. Malformação arteriovenosa pulmonar, anomalia de Epstein e o ducto arterioso patente. A manobra de Valsalva, espontânea até, a expiração forçada com a glotes fechada, por exemplo, urinar, defecar, espirrar, leva a um mecanismo da embolia paradoxal. A hipertensão arterial direita, hipertensão arterial direita, que pode ocorrer num caso de embolia pulmonar, por exemplo, o ventrículo direito fica com gradiente de pressão maior do que o esquerdo e, havendo forame oval, o trombo passa para o lado esquerdo. A hipertensão ventricular esquerda, a hipertensão pulmonar por hipoxemia e o infarto do miocárdio do lado direito. Essas são as principais causas de embolia paradoxal. O AVC criptogênico é um AVC que nós não sabemos a causa apesar de investigarmos tanto isso, não temos uma causa a não ser um FOP, sem evidência de embolia paradoxal. Aí tem-se que fazer um screening muito eficiente para se descobrir se vai tratar ou não. E nesses casos, sempre quando tem um FOP sem a evidência, nós temos que fazer o estudo de trombofilia e
e fazer mais pesquisas, né? Associação da enxaqueca, grau 3. A enxaqueca há muito tempo falava-se que, tratando o FOP, a enxaqueca melhorava. Na nossa experiência, hoje, inclusive, o grau de evidência é muito baixo, esse é o grau 3, para se pensar que a causa da enxaqueca. O mecanismo que se explica é que havia uma alteração na oxigenação, favorecendo a liberação de substâncias vasodilatadoras pelo pulmão e que aí iriam para o cérebro e desencadeavam a enxaqueca. Esse era o mecanismo muitos anos atrás. Nós já tivemos pacientes com embolia paradoxal clássica e que tinham enxaqueca e o paciente não houve melhora do, da enxaqueca. Excepcionalmente, considera-se que pode-se fazer o tratamento do FOP, a oclusão dele. A presença de aneurisma do septo atrial com formação de trombo in situ e passagem através do FOP. Isso aí, sim, nós devemos prestar muita atenção na investigação, olhando se o aneurisma do septo atrial tem uma formação, tem trombo ali e passagem dele através do FOP. Esse gráfico aqui é muito interessante, porque, na maioria, é mais ou menos, na média, 25% dos pacientes adultos, ou antes até jovens, eles vão ter um FOP, forame oval patente. Mas, o que quer dizer isso? Eu encontro um FOP sem AVC, sem outra clínica, nós temos que ter uma concentração de que isso não esteja relacionado. Agora, é interessante porque entre 1 ano e 9, nós temos aqui 1 ano e 9, oh, perdão. Entre 1 ano e 9 anos, nós temos mais ou menos 35% das crianças têm um FOP sem manifestação. Dos 9 aos 19 anos, aumenta mais um pouco, dos 29 aos 39, dos 29, dos 19 a 29, tem os 33%, e aí é interessante que a idade em anos mais ou menos estabiliza, né? Quer dizer, os adultos, isso é importante também de saber, porque nós tivemos casos em que consideravam, não, o paciente é idoso, não pode ter, ele teria que ter tido embolia paradoxal antes. Mas eu tenho um dos casos, que é o final que eu vou mostrar, esse paciente tinha 75 anos, já havia apresentado, eu acho que aos 50 anos de idade, um AVC, tinha recuperado, apresentou outro no intermédio da idade, e aí depois eu vi, ele fez um AVC de novo. E aí quando eu cheguei no hospital, o paciente estava sendo avaliado para a FOP no eco transtorácico, mas fazendo também com teste de bolha, mas não tinha nada. Eu cheguei na hora, eu falei, não, vamos fazer um eco transesofágico. E aí ele tinha FOP. Eu vou mostrar para vocês, embolizando bastante para o cérebro. Na idade, você vê, de 99 anos, o paciente está o índice não é baixo, não, 22%, mais ou menos, né? Então, isso é importante para mostrar que nós, quando nos deparamos com um AVC, uma isquemia cerebral, que não tem uma evidência à vista, assim, uma evidência que nós possamos, isso aqui é devido a isso ou aquilo, nós devemos investigar esse paciente. E aí é um mecanismo como o sangue venoso, ele flui da veia cava superior para a tricúspide, né, a seta azul ali, o sangue retornando pela veia cava inferior, cruza a aurícula direita para a aurícula esquerda, através do forame oval, patente, né? Então, esse é o trânsito
onde vai o trânsito do êmbolo também. Esse aqui é uma amostragem em que nós temos o trombo no membro inferior, ele vai, trombo no membro inferior aqui, trombose venosa profunda, ele sobe, o trombo vai migrando na veia cava inferior, vai para o ventrículo direito, e aí, havendo o forame oval patente, ele vai através do septo primo para o ventrículo esquerdo e faz embolia pulmonar, né? Também é interessante esse aspecto. Aqui é a embolia cerebral. Aí o trombo vai para a trombose venosa profunda, ele acende aqui, vai, tem o FOP, forame oval patente, e vai para o cérebro fazendo embolia cerebral. Aqui uma demonstração de como se forma. Nós temos aqui o septum primo, e o aspecto longitudinal do canal dele, septum secundo, o átrio direito, né? Então, esse é o mecanismo do forame oval patente indo para, estando aberto e facilitando a entrada do trombo. Aqui uma em patologia, no anatopatológico do coração com forame oval, a seta, a pinça entrando ali, mostrando a abertura do forame oval. Métodos diagnósticos, nós temos uma avaliação cardiológica, sempre. O ecotranstorácico, ele ajuda, né? Lógico, sempre ajuda para alguma coisa, mas o que define melhor é o eco transesofágico, com testes de bolhas com solução salina agitada. Tem que ser sempre a via venosa do membro superior. Já vi gente fazendo no membro inferior, a diluição da salina e tudo não ajuda para jogar as bolhas para a outra região do lado esquerdo. Esse teste de bolha, na hora, nós fazemos com a manobra de Valsalva, para aumentar a pressão. O ecodoppler transcraniano é um método que nós temos usado com muita frequência, acoplado com o teste de bolhas. E nós vamos ver isso na frente. É muito interessante porque segue, às vezes, a fisiopatologia, por exemplo, trombo na artéria cerebral, êmbolo da artéria cerebral média, aí você vê o fluxo ali das bolhas. Estudos para trombofilia em jovens e o ecodoppler de membros inferiores e região pélvica. Esse é muito importante porque, principalmente, por exemplo, uma prostatite no homem, uma pielonefrite ou uma outra infecção pélvica, né, um processo inflamatório, geram, às vezes, um processo de trombo nas veias pélvicas. E aí esse quadro, havendo forame oval, pode formar uma embolia paradoxal. Nós tivemos claramente uns 2 pacientes desses anos atrás, um deles eu estava chegando no hospital, o meu pessoal tinha feito já a eco transesofágico, mas só aqueles estava normal. Mas eu vi a história da prostatite, falei, gente, vocês têm que fazer também um eco da região pélvica. E aí estava lá um processo de veias pélvicas, né, veias trombosadas, inflamadas, né? Isso é muito importante a gente lembrar. E aqui o nosso Pasteur, quando medito sobre uma doença, nunca penso em encontrar um remédio contra ela, mas, em vez disso, uma maneira de preveni-la. Louis Pasteur.
o que é importante sempre, e hoje com a evolução fisiopatológica, tecnológica, nós estamos cada vez mais encurtando os AVCs criptogênicos, né? Encurtando as patologias que nós falamos, não tem evidência, não achamos, porque o armamentário está melhor. O que nós podemos fazer para tratar? A embolia paradoxal e tromboembolia pulmonar, nós devemos fazer anticoagulação plena com heparina ou com, lógico, na fase aguda e depois substituir. Trombolíticos podem ser uma opção e indicação cirúrgica, que é a oclusão cirúrgica. Hoje é feita menos, mas antigamente abria-se o tórax e tudo, hoje não. É com robótica, você faz uma incisão muito pequena e introduz o, o prótese, né, a prótese para fechar o forame. A oclusão endovascular, que é o que nós mais empregamos no nosso dia. É um processo relativamente simples. Practice parameter. Recurrent stroke with patent foramen valley and atroseptal aneurysm, report of the quality. Esse aqui eu deixei ainda, mas nós temos um outro, avaliação da Sociedade de Cardiologia para tratamento endovascular, que eles fazem, eu não consegui colocar hoje aí, mas bem atualizado, entendeu? E aqui, então, o AVC criptogênico e FOP. Você tem um AVC e tem um FOP ali. O que você vai pensar? É o aneurisma do septo atrial associado em pacientes jovens, Valsalva positivo, passagem de bolhas, considerar varfarin em vez de aspirina. Esse aqui é o Standard Guidelines para Society of Cardiovascular Angiography, Society of Cardiovascular Intervention, Guidelines for the Management of Patient Foramen Valley. Aqui eu não consegui reduzir isso hoje. Esse OnePlaza é o catéter, vai pela veia femoral, e ele passa, na hora que ele bate ali no forame oval, o que acontece? Ele faz uma oclusão, né? Pela pressão do ventrículo direito sobre o ventrículo esquerdo. E aí você fecha o forame. Esse aqui é o tipo dele aqui, ó, em que foi colocado. Bom, vejamos esse teste de forame, fazendo um teste de bolhas, e aí, só uma coisa. Olha aqui. A artéria cerebral média esquerda, as bolhas vão lá. Aqui a artéria cerebral média esquerda, nós vamos ver como elas se manifestam. A artéria cerebral anterior esquerda basal. Quando injetamos o contraste, nós temos esses dots que a gente chama, pá, pá, vai dando esses aspectos aqui, que são as bolhas. Então, esse caso aqui era um dos pacientes, quer dizer, ele tinha AVC, né? Nós constatamos as bolhas passando e com o Doppler transcraniano ficou melhor, porque melhor. Você faz uma análise aqui, ó, artéria cerebral média esquerda, basal, sem bolha. Joga-se as bolhas, olha bem as passagens brancas, né, sinais das bolhas. Aqui nós temos o mesencéfalo, artéria cerebral média. Aqui, ó, microbolhas, né? Nós estamos com microbolhas num paciente em que nós olhamos
a calota craniana, primeiro ali em cima, depois sem as bolhas ainda, e quando joga as bolhas, você começa a ver a passagem delas para o ventrículo esquerdo. Eu estou finalizando, eu quis ser mais rápido, agradeço muito, e alô? Professor? Sim, Fernando? Sim, professor, olha, a exposição foi excelente, apesar dos problemas de conexão, mas isso faz parte. E eu gostaria muito de agradecer ao senhor e queria saber se algum colega tem alguma consideração, alguma pergunta, algum comentário a fazer ao professor. Perfeito. Eu tive o máximo prazer, Fernando, de estar com vocês, e aí é uma satisfação imensa que nós podemos discutir. Eu só lamento não estar tão experiente na hora de projetar. De vez em quando a gente esquece um pouco também e acaba. Mas se alguém tiver alguma pergunta, eu tenho o máximo prazer. Eu tenho, professor. Qual é a importância do volume do AVC para a gente pensar em uma etiologia de forma patente? Quer dizer, um AVC de grandes proporções pode ser provocado também por um forma patente ou somente os AVCs de tamanho menor? Não, isso aí já foi estudado. Às vezes você tem um trombo muito grande, entendeu? E faz um AVC, por exemplo, a cerebral média grave, entendeu? Porque você vê que as passagens, aquela cânula ali no coração, no forame oval ali, aquilo não é tão pequeno, não, né? Em termos de uma mobilidade, né? Do mecanismo de movimento do coração e tudo, o forame oval, às vezes, pode fazer trombos grandes. Antigamente, quer dizer, na autópsia, historicamente, esses trombos não eram pequenos, né? Os trombos pélvicos e tudo. Então, quando eles iam para os vasos maiores, aí eles saíam ali do lado direito e iam para os vasos maiores, eles podiam causar muito problema, né? Então, eu acho. Agora, sem dúvida, por exemplo, na minha impressão, um infarto, por exemplo, lacunar, pequeno, pode ser de microinfartos, que era o caso de um desses aí, que era múltiplo, artéria cerebral anterior, artéria cerebral média, quando ele já mais idoso, ele fazia infartos pequenos, como se fossem infartos lacunares, né? Então, o senhor não... Porque eu tinha a impressão, mas era só uma impressão, de que os grandes infartos não poderiam ser provocados por forameval, mas então eles podem também acontecer. Ah, pode. Não é o mais comum, né? Mas podem acontecer. O mais comum são aqueles infartos pequenos, êmbolos menores, né? Certo. Uma outra coisa, professor, aí voltando a falar na questão da migrânia ou da enxaqueca com aura, Certo, no começo havia uma certa empolgação de que poderia ser provocada por forameval patente, e depois a própria Sociedade Internacional de Cefaleia tratou de desautorizar essa interpretação, essa relação. Eu, perfeito. eu, eu tive apenas um caso de uma Aham, paciente jovem que tinha uma enxaqueca de frequência elevada, com aham. aura, tinha um forameval importante, e esse forameval foi fechado por via percutânea e a paciente parou de ter as crises de enxaqueca. Mas foi, obviamente, uma paciente só. Qual é a experiência do senhor sobre isso? Isso que eu disse durante o transcurso da conferência é que nós já tivemos uns 3 pacientes que elas tinham realmente forame oval, embolia paradoxal e tinham enxaqueca. Eu não fiquei impressionado, não, entendeu? Com aura, professor? Hein? Era enxaqueca com aura? Com aura também. Umas 2 eram aura. Agora, o problema isso foi muito discutido, né? Porque você vê bem, quando começou
o interesse de tratar o forame oval. Aí o Bridge fez aquela 30 casos, né, de correção, intervenção, né, de prótese e tudo. Aí começou -se a expandir, né? Quer dizer, muita gente com FOP, muita gente com cefaleia, às vezes enxaqueca, mas o último dado que eu tenho, que é a Society of Cardiovascular Intervention, Angiography Intervention, eles decidiram que é realmente um grau 3 de evidência para fazer. Agora, como tudo na vida, né? Eu costumo dizer, a evidência está onde você vê o quadro, né? Quer dizer, não é Isso, impossível, talvez, que um paciente ou outro tenha enxaqueca mesmo e acabou, melhorou, né? Mas eu acredito muito, eu não gosto muito de todas as evidências. Eu falo sempre assim, a evidência está naquilo que você vê na hora. Lógico que os estudos, controle, tudo são para te dar uma norma, né? Mas pode ter uma exceção ou outra, né? correto, professor. Bem, Professor, ah, por favor, João. desculpe, né? Realmente esse é um assunto bem polêmico, né? Em relação principalmente aos colegas cardiologistas, né? Eu sempre É, digo assim, que essa é a famosa história, antes de você ter qualquer método de registro de imagem, se você vai para a África, você vê o elefante de trás, você descreve de um jeito, seria o cardiologista, e se a gente vê de frente o elefante, descreve de outro jeito. A gente sempre trabalha com o que a gente chama de consequências, né? Mas o que eu queria perguntar para o senhor era o seguinte: eu tenho, assim, no local que eu trabalho, uma experiência bem interessante de sempre fazer eco transesofágico, né? E sempre existe aquela premissa de que o FOP por si só, principalmente se não é um FOP grande e ele não está acompanhado de alguma outra normalidade estrutural, anomalia estrutural, ele ensejaria não só o requisito necessário, que você teria que ter também como suficiente a documentação de uma TVP, né, uma trombose venosa profunda. Então, a minha primeira pergunta é assim: o senhor sempre na investigação faz um Doppler de membros inferiores e pélvico? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, objetivamente, que FOP fecha ou não fecha? Porque isso a gente sempre tem essa questão com o cardiologista, né? uhum. E terceiro, a minha é uma impressão minha, professor, não sei se o senhor corrobora com essa impressão. Me parece assim, isso é uma observação empírica, quero deixar bem claro, que os casos de FOP que eu tenho, independente de idade, sempre tem uma relação no evento com algum grau de esforço físico, isso sempre me chamou a atenção. Não sei se essa é a sua percepção também, e obrigado e parabéns pela palestra e pela relevância do tema. Muito obrigado. A primeira pergunta eu lhe respondo que era sobre o Doppler no membro inferior, né? Não é isso? A primeira pergunta. Alô? Professor, Alô? sim, e sempre o senhor faz, junto com o eco transesofágico, também um Doppler de membros inferiores. Quase, invariavelmente, nós fazemos, entendeu? Há pouco tempo atrás, por exemplo, uma boa pergunta, uma senhora, mas essa aí não, ela teve FOP sintomático, né? Fez um AVC, quando fizemos o Doppler transesofágico, é uma mulher de 60 anos, eu falei, olha, vamos pesquisar no membro inferior, e ela estava tendo trombose venosa profunda, entendeu? Então, mesmo sem ter sintomatologia, você deve fazer um screening completo, né? Porque é uma coisa importante. Agora, o tratamento, hein? Alô? Está me ouvindo? Sim, Alô? professor. Está ouvindo, agora está com um pouco de eco. Hein? A gente está ouvindo, mas está com um pouco de eco. Mas tá bom, dá para ouvir. Deixa eu dizer, quando eu participei
de um simpósio internacional nos servidores, há uns anos atrás, e veio um suíço que ele tinha feito 3.000 intervenções do FOP, com a intervenção de prótese, né? E ele falava o seguinte, ele mostrou um caso que era da nora dele, que teve um acidente, e ele fez o FOP, e ele fazia de rotina em todo mundo, entendeu? Quer dizer, fase porque ele acha que o FOP, ele achava, né? Eram 3.000 casos, tudo que ele ia fazendo intervenção, porque ele achava que quem tem FOP pode ter um alto risco de ter embolia, entendeu? Mas isso aí eu acho meio... Agora, a sua pontuação foi muito importante também, porque nós devemos estar bem atentos mesmo. Hoje evoluiu muito, e aquela coisa, eu não faço mais eco transesofágico, quando tenho o AVC, uma isquemia transitória, o que for, sem fazer o Doppler transcraniano acoplado, né? Que ajuda muito também. Muito obrigado pela pergunta. Alô? Sim. Eu acho que deu para a gente compreender bem, professor. Alguém mais tem alguma outra consideração, alguma pergunta, algum comentário? Bem, pessoal, não havendo outros questionamentos, a gente gostaria de uma vez mais agradecer ao professor Jorge por compartilhar conosco a grande experiência que ele tem e dizer que nós contamos com o senhor para outras aulas em outros momentos, professor. Muito obrigado, foi uma aula bastante interessante. Muito obrigado, professor Fernando Gameleira, a todos aí que assistiram também. É um prazer estar sempre com você, que organiza muito bem essas sessões e traz os temas palpitantes que nós tentamos desenvolver, não é? Muito obrigado. Obrigado, professor, e boa noite a todos. Boa noite, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.